dia a todos. Muito bem, o desafio é nós olharmos para a igreja, para a nossa igreja do passado, para a gente começar a entender a nossa igreja do presente e para onde a gente quer ir. Não é? A maioria dos presbiterianos não conhece a sua história, não sabe de onde nós vimos, o que passamos, né, como nós chegamos até aqui. E é uma herança. Nós estamos 500 anos da Reforma Protestante, não é isso? Nós estamos comemorando hoje. É uma herança. Todo mundo gosta de uma herança, né? Todo mundo aí fala que morreu alguém, uma herança é uma coisa boa e tal. Mas nem sempre a gente entende essa herança direito. Neemias recebeu uma herança, ele estava lá no exílio, e ele volta para Jerusalém e vê tudo aquilo lá destruído. Templos, muro, né? E ele escreveu a seguinte coisa: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as nossas mãos a boa obra. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Está em Neemias 2, 18 a 20. Depois, quem quiser, pode dar uma lida lá. Então ele herdou as ruínas de Jerusalém. Nós herdamos o quê? Será que a gente conhece bem por que nós somos presbiterianos? Qual o nosso papel? A nossa herança, né? Então, se você olhar, por exemplo, muitas coisas nós presbiterianos não conhecemos. Todo mundo já ouviu falar da Cruz Vermelha. Quem sabe que isso saiu da igreja presbiteriana ou da igreja reformada? Calvino. Calvino dizia que a gente deve fazer o bem às pessoas, não importa a condição dela. Não importa se seja prostituta, não importa quem quer que seja. Aquela pessoa, ela tem imagem e semelhança de Deus. Por ela ter aquela imagem e semelhança de Deus, nós igrejas, nós cristãos, temos que fazer de tudo para dar dignidade àquela pessoa. Porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Não importa a condição dela naquele momento. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, a igreja foi se desenvolvendo ali e fazendo coisas maravilhosas, né? Nós criamos lá a Confissão de Fé Belga, Catecismo de Heidelberg, Cânones de Dort, Confissão de Fé de Westminster, que nós adotamos, as Institutas de Calvino. Tudo isso debaixo da Contra-Reforma, debaixo de muita perseguição. Isso não foi barato, nós não chegamos aqui de forma barata. Muitos pagaram um preço muito alto. Muita gente morreu. Quem já ouviu falar aqui na Noite de São Bartolomeu? Noite de São Bartolomeu foi uma das maiores mortandades da era moderna de pessoas, não é? Porque defendiam a fé reformada. Então, muitos pagaram preço e um preço alto. E isso, nós olhando para a nossa igreja, eu acho que é a nossa maior virtude hoje. Teve uma convenção batista lá no ABC, e tinha lá mais de 400 pastores batistas. E o pastor lá, que estava presidindo, disse a seguinte coisa, nas discussões deles lá: vocês não querem errar? Dá uma olhada na Confissão de Fé de Westminster. Não é? Então, eles reconhecendo que nós chegamos até aqui com uma boa doutrina, uma boa palavra, uma base muito boa. Então, acho que isso é o nosso maior trunfo. O problema da nossa igreja é que ela tem um conhecimento grande. Não? O reverendo Oscar Chaves era o pastor da minha igreja lá em Santo André. Ele dizia assim que um presbiteriano desses bem ruizinhos dá um excelente pastor pentecostal, porque a gente conhece Bíblia. Desde pequenininho a gente é ensinado na Bíblia. Então, isso é o nosso maior trunfo. A nossa igreja, se realmente voltar a fazer igreja, ninguém segura, porque nós temos uma boa palavra. O problema conosco hoje é o seguinte: há pessoas que levam um evangelho horrível, uma água suja, e eles estão batendo de porta em porta, e eles batem. Nós estamos com o copo limpo de água, escondendo o copo. É só para nós. Nossa igreja está muito parada na questão de evangelismo. A gente não consegue mais ter projeto, o que me incomoda muito. Os nossos pais sempre tiveram projetos. A igreja presbiteriana, quando chegou aqui, criava hospitais, escolas, universidades, projetos. E hoje você olha a igreja presbiteriana, ela não tem projeto. As igrejas, quando você fala em projeto na igreja presbiteriana, é reformar o templo. Isso é o projeto. Não é? Então nós estamos com as igrejas cada vez mais bonitas,
não é? Cada vez mais bonitas, mas a gente corre o risco de virar um clube. A gente perdeu um pouco a visão do que é ser igreja. Presta atenção no que eu vou falar. A igreja é a única instituição humana que existe para beneficiar os não sócios e não os sócios. E hoje nós invertemos essa lógica. Nós temos muita atividade na igreja. Eu duvido o pastor conseguir em todas as atividades, porque sabe, tem muita atividade. A maioria dessas atividades é para encher, preencher e engambelar crente da própria igreja. Ela não tem um fim. Então se reúne, a mocidade reúne, fala, não sei o quê, aí alguém levanta a mão, aprova a ata, desaprova. Eu não sou contra nada disso, mas desde que isso tenha um propósito, entendeu? Tem que haver um propósito. E não um ativismo pelo ativismo, porque é que nem um cachorro corre atrás do rabo, né? Aí a igreja começa a pensar que ela é o centro de tudo, aquela igreja local. Ela nem se dá bem com a igreja tal, com a outra igreja da mesma denominação, porque virou um clube ali, não é? Então, é muito complicado. A gente tem que conhecer lá o que os nossos avós fizeram, o que deu certo. Até 1917, 1920, a Igreja Presbiteriana era a maior denominação do Brasil, evangélica do Brasil. Depois isso foi... Nós deixamos de ser cabeça para ser rabo, porque nós paramos de influenciar a sociedade. Isso é uma coisa gozada também. Nós, presbiterianos, nós acreditamos na predestinação e tal, né? Então, afinal de contas, nós somos os eleitos do Senhor, então nós ficamos nas nossas igrejas cada vez mais bonitas e deixa o mundo se virar. Mas a igreja para isso? A igreja, ela tem que ser imprescindível na vida das pessoas. A comunidade em volta tem que olhar para a sua igreja e dizer assim, olha, pode fechar tudo aqui, menos essa igreja. Essa igreja é importantíssima. Eu não frequento lá, mas ela é importante aqui para todos nós reconhecemos a importância dela. Há uma igreja em Curitiba que começou trabalhos, uma igreja num local bom, como aqui é um local nobre, não é? E ela começou um trabalho lá com terceira idade, com vários projetos na igreja. A igreja funciona todos os dias ali. E a prefeitura de Curitiba resolveu colocar na porta da igreja um ponto de ônibus. É uma igreja batista. E os vizinhos da igreja comprou a briga. Não, aqui vocês não vão colocar um ponto de ônibus que vai atrapalhar a entrada e saída, vai ser horrível para a igreja. E quem foi defender a igreja não foi os membros. Olha, isso sim. Nós temos que chegar aí. Foram os vizinhos. Mas hoje, se você olhar a maioria das nossas igrejas, se ela for tirada de onde elas estão, as pessoas não vão sentir falta nenhuma dela. Se você fechar o mercado, eles vão sentir falta, mas da igreja não. Vão ficar até aliviados, que ninguém vai parar na porta da casa, da garagem. Nós nos transformamos nisso. É intrigante isso. Você vê, mais ou menos assim, ó. Tem a igreja, então eu faço parte dessa igreja, eu pago lá a minha mensalidade, não é? E eu tenho direitos e tenho deveres. Ai de quem mexer com os meus direitos, que eu viro bicho, né? Mas o pastor vai pregar de novo esse texto, o coral cantando isso de novo, não é? Porque o culto agora é para mim, não é mais para Deus, é para mim. Então a igreja perde o foco. Então o que acontece? Pastor implica com diácono, diácono implica com os presbíteros, com os adolescentes, a SAF implica, e assim vai azedando aquilo. Vai azedando. A gente vê a igreja se dividindo e tal, porque perdeu o foco. Não sabe mais o que é essa igreja, perdeu a noção histórica de que é essa igreja, o que é essa igreja. Então, a gente vai se debruçar um pouquinho nisso daí. No Brasil, então, nós vimos alguma coisa lá de fora, no Brasil, também pessoas pagaram um preço alto, né? Quem já ouviu falar aqui na Confissão de Fé da Guanabara? Então, pessoas que deram a vida, morreram todos, porque confessaram, foram levados a uma situação, se eu for contar aqui a história vai ficar meio complicado, né? Mas você pode procurar saber. Sobraram 3 pessoas, de todo aquele pessoal que Calvino nunca mandou missionário para lugar nenhum, só mandou para o Brasil. E no fim morreram todos. Ficaram 3, que fugiram. Sem contar o alfaiate lá, que foi poupado, porque só ele tinha condição de fazer roupas naquela época, então ele foi poupado lá
pelo governador, né, da França Austral. E esses 3 deram aqui em Santos, em São Vicente mais precisamente. 2 foram pegos ali e foram mortos. Um conseguiu chegar aqui em São Paulo e começou a pregar aqui o Evangelho. Foi pego e foi levado ali para o pátio do colégio e foi condenado à morte. O Carrasco, ele não era muito bom e fez o nó mal feito. Quando soltou, ele sobreviveu. E aí o pessoal começou a gritar, milagre, milagre. Daí hoje santo da Igreja Católica desceu de onde ele estava, foi lá, fez o nó bem feito e matou o último que veio aí da confissão da Guanabara, não é? E Anchieta, e hoje ele é santo católico. Havia um pastor aqui em São Paulo que cada vez que a Igreja Católica falava que ia transformar Anchieta em santo, ou canonizar o Anchieta, ele ia nos jornais e perguntava o seguinte, pode ser um santo Carrasco? E a Igreja Católica, então, abafava o caso e ficava mais 20 e poucos anos, e vinha de novo a história, até que ele morreu, e ninguém mais comprou a briga. E ele virou santo, hoje é venerado aí nas igrejas, não é? Nós tivemos no Brasil o primeiro jornal evangélico que fazia debate com o clero católico, o primeiro seminário, o primeiro pastor, não é? A igreja influenciava em causas de relevante para o país, não é? Escravidão, a igreja esteve envolvida nisso. A igreja criou escolas, hospitais, não é? No mundo, a Yale, aqui, Mackenzie, Instituto Gama em Lavras, a Universidade de Lavras, que nem é mais da igreja presbiteriana, nós perdemos por mal gestão, né? E agora vamos entrar mais detalhadamente em pessoas que fizeram essa igreja. Quem já viu falar aqui em George Butter? Alguém já viu falar nesse cidadão? Essa pessoa veio para o Brasil, para o Nordeste, e ele começou um trabalho lá. E ele andou mais de 700 quilômetros de cavalo, lombo de cavalo. Esse pessoal não tinha e-mail, não tinha carro, não tinha televisão, não tinha nada. Internet, nada. Mas ele fez uma obra lá impressionante. Ele criou escolas, hospitais, ele vendo a necessidade do povo. Sabe o que ele fez? Ele voltou para os Estados Unidos. E lá ele se formou médico porque viu a condição de miséria daquela população e ele voltou e começou a praticar medicina ali. Foi acusado de charlatanismo, que não podia, porque ele não cobrava as consultas. E presta atenção, a casa dele era apedrejada todos os dias. As filhas de Maria lá passavam na procissão e jogavam pedra na casa dele. Aí ele e a família entrava debaixo da mesa, para não ser apedrejado. Até que um dia houve uma peste lá no norte. O padre que estava por trás de tudo isso aí, de fomentar tudo isso, chegou até uma vez contratar alguém para matar ele. E o sacristão ouvia tudo isso. E um dia, quando isso foi acontecer, ele salvou a vida do Jorge. Bem, mas o padre fugiu quando teve lá a peste. E ele ficou. E tratou do povo. Depois que a peste passou, nunca mais eles apedrejaram a casa do pastor. E mais, quando ele morreu, a prefeitura não decretou luto oficial. A própria população fechou o comércio, fechou tudo. Porque reconheceu o trabalho dele. Essa pessoa, ele andando por lá, ele viu uma família muito pobre. E ele procurou aquele senhor que tinha lá 9 filhos. E viu uma menina e falou para ele assim, olha, eu vou te dar uma bolsa de estudo para essa menina. E ela foi estudar. Essa moça se formou na escola e ela chegou até a Rússia. Ela era muito inteligente, escreveu uma carta depois, mais para frente, Getúlio Vargas e tal, e foi parar na Rússia. E ela estudou toda a família, com essa bolsa de estudo que ela ganhou lá. E hoje isso é a família da minha esposa, hein? Todos têm nível universitário, eles passavam fome. Será que inclusive tem uma igreja aqui em Pinheiros, que um dos pastores da igreja de Pinheiros, da outra igreja que tem aqui,
é dessa família, é um dos irmãos dessa família. Formaram ali 3 pastores daquela família, daqueles 9 irmãos. Porque alguém foi lá e mudou a realidade de vida daquelas pessoas. Alguém se importou. Isso é ser igreja. Tinha uma outra pessoa, Ruth. Essa moça custeava moças pobres lá em Minas Gerais. Pegava aquelas moças lá da roça, levava para o Gammon, instruía, elas aprendiam a tocar piano, a falar inglês. Elas eram disputadas, inclusive, para pessoas que queriam casar lá. Eram moças disputadas, porque pela sua boa reputação e inteligência. Pessoas incultas, não é? Quem já ouviu falar aqui, aliás, todos nós já ouvimos falar que a educação antiga era muito boa, a educação pública era muito boa. Você ouve falar isso, os nossos pais falam isso, não é isso? Então, quem já viu falar na Márcia Percy Brown, essa moça, essa mulher, era aqui do Mackenzie. E o governador de São Paulo queria arrumar o sistema público de saúde, que era uma porcaria. Ninguém aprendia nada lá, igual está hoje. Era desse jeito. Só que ele via que o Mackenzie, as pessoas entravam lá, incultas, e saíam doutores. Como é que eles fazem isso? Então ele pediu para a igreja indicar uma pessoa. E a igreja indicou essa moça, a Márcia. O governador não queria contratá-la. Por quê? Ele não queria, porque mulher não ocupava cargo de primeiro escalão no governo. Então ele relutou muito a contratar ela, mas contratou. Ela conseguiu esquematizar todo o ensino público, que depois foi copiado por todos os estados do Brasil. Vinham aqui em São Paulo copiar, por isso que era tão bom. E nós não sabemos disso. Você sabia disso? Foi uma presbiteriana. Foi uma presbiteriana também que criou o Hospital Samaritano. Quem já ouviu falar no chinês, que era presbiteriano aqui, que só tinha a Santa Casa? E ele, numa das pestes de São Paulo também, ele foi acometido, foi internado. Daí, todos os dias, passavam as freiras com a santa, e todo paciente tinha que beijar a santa. Ele se recusou a fazer isso. Quando ele se recusou a fazer isso, as freiras bondosamente pegaram e colocaram lá na rua. As pessoas da igreja, sabendo disso, porque ele frequentava uma igreja aqui, levaram ele e cuidaram dele. Ele sobreviveu e deixou toda a fortuna dele para a igreja presbiteriana montar um hospital que atendesse a todos. Então surgiu o Hospital Samaritano. Hoje não é mais da igreja presbiteriana, mas já foi. A igreja presbiteriana que constituiu isso. E é referência em vários tipos de câncer no Brasil ainda hoje, esse hospital. É uma rede, né, de hospitais hoje. E também da igreja presbiteriana. Ela também construiu, era da Sociedade de São Paulo, né? O primeiro tênis clube do Brasil, foi ela que trouxe, a maternidade de São Paulo. Quase todo mundo de São Paulo, que nasce em São Paulo, nasceu na maternidade de São Paulo. É uma maternidade muito conhecida aqui, não é? Foi ela também. Igreja presbiteriana. O brasileiro tinha muita dificuldade de aprender matemática. Muita dificuldade. Era um dos nós que não conseguia ser desatado ali pelo ensino. E uma outra presbiteriana, Marie Parker, ela conseguiu um método que era chamado aritmética progressiva, que até bem pouco tempo era ensinado, e conseguiu levar a matemática para o brasileiro. Isso também transformou o ensino, que era um desafio aí no ensino público. Essa mulher tinha uma atenção muito especial para os mais humildes e criou escolas em Curitiba, aqui no interior de São Paulo, Botucatu. Charlotte Kemper, ela ajudou muito no Instituto Gammon. Quem conhece lá o Gammon? É uma coisa impressionante aquela estrutura lá. Muito impressionante. Ainda hoje é referência à universidade, né, na área de agronomia, área rural, ainda é referência na América Latina inteira. Isso é igreja, sendo igreja. Né? O fim principal da igreja é pregar o evangelho. Isso não se discute, isso é a nossa função primeira. Só que nós temos que olhar o homem porque ele tem necessidades espirituais, mas ele tem necessidades educacionais, ele tem necessidades econômicas, ele tem necessidades de saúde, ele tem necessidades culturais.
E quando a igreja influencia, nós temos Johann Sebastian Bach, nós temos Haydn, nós temos Handel. Mas quando a igreja não influencia, nós temos Eguinha Pocotó, nós temos, não é isso que nós estamos vendo hoje, mas a igreja está influenciando, nós não influenciamos mais nada. Nós estamos encastelados dentro das nossas próprias igrejas, né? Sem projetos. No passado mais recente, a igreja esperava a volta de Cristo. E pregava-se muito isso nas nossas igrejas. Cristo vai vir. Talvez mais tarde, hoje ou amanhã. Nós até cantamos assim, não é? E isso então era muito presente. A igreja então fazia ainda alguma coisa. Hoje nem isso se fala mais. Então a igreja está morna, ela está paralisada. Totalmente paralisada. Interessante, ontem eu fiz 54 anos. E eu podia ver bem claramente na igreja uma coisa. A igreja tinha 2 pilares que sustentavam ela. Doutrina e ética. Não muito tempo atrás, se um cristão chegasse numa roda onde as pessoas estavam contando uma piada suja, elas paravam. E diziam assim, ele é crente. Hoje elas param? Hoje elas não param mais. Elas fazem piadas com a gente. Pequenas igrejas, grandes negócios. Porque o evangelho meio que deturpou aqui. Não é? Uma vez eu cheguei na igreja de Uberaba com a minha mãe para uma escola dominical. E fomos barrados, as crianças. Só podiam entrar membros maiores, comungantes. E o diácono ficou ali cuidando das crianças, os visitantes que chegavam, olha, volta domingo que vem, tem um assunto da igreja. E ao final dessa reunião, a maioria das pessoas que saíram daquela reunião saiu chorando. E eu queria entender o que estava acontecendo. E eu insisti muito com a minha mãe para ela poder falar comigo o que tinha acontecido. E ela me contou o seguinte, lá em Uberaba, tinha um comerciante árabe, o seu salim da cidade, toda a cidade interior tinha lá o seu salim. E ele, velhinho, passou o comércio para o filho. E disse assim para o filho dele, olha, você não venda fiado para ninguém aqui nessa cidade, porque as pessoas não pagam. Se você vender fiado, você não vai receber. Ou então você pega um cheque calção, nota promissória, aí você vai ter problema. Os únicos aqui que você pode comercializar sem pensar nada, não precisa pegar nada, é o pessoal dessa igreja aqui, ó, que é na mesma rua lá. Ainda a igreja está lá, no mesmo lugar. Esse pessoal aqui, eles pagam direitinho, você não precisa cobrar deles. E ele recebeu então a loja e fez isso. Só que a certa altura do campeonato, alguém comprou lá e não pagou. Era uma pessoa que veio do catolicismo lá, estava há pouco tempo na igreja, e comprou e não pagou. E ele começou a cobrar, e a pessoa já nem atendia mais ele. Um dia o pastor estava passando na porta, e então ele chamou o pastor e contou a história. Falou, olha, isso assim, assim, assim e tal, e o fulano lá da sua igreja comprou aqui e não pagou. Primeira providência da igreja, sabe qual que foi? Foi lá e pagou a dívida. A igreja pagou a dívida dele. E teve essa reunião em que todos da igreja se sentiram atingidos com aquela conduta daquele membro da igreja. Hoje, nós nos sentimos atingidos assim, dessa forma? Eu conheço pastores que estão com o nome sujo na nossa igreja, hoje. E eu tenho 54 anos. Então, você vê como nós abrimos mão já da ética. Nós estamos com uma boa doutrina. Até quando? Eu não sei. Nós precisamos pensar nisso. Nós temos que voltar a ter as 2 pilastras que sustentam a nossa igreja, a famosa ética protestante, não é? Que nós vamos modificar não só nós mesmos, o nosso entorno, mas o nosso país. Dá vergonha você ver a televisão e ver lá a bancada evangélica falando o que eles falam lá. Na eleição, agora no Temer aí, nessa votação que teve, um deles disse assim, Deus me mandou votar a favor do Temer. Então, nós estamos aí, nesse patamar. E se a gente quer ser uma igreja diferenciada, se a gente quer mostrar para o Brasil que existe gente séria, existe igreja evangélica, protestante séria, não é? Nós temos que mostrar a nossa cara e não nos escondermos. Nós estamos muito acuados, muito escondidos. Nós criticamos muitas coisas. Aí
A Prisco trabalha com ciência social, com trabalho social, e você vê no Brasil católicos fazendo ação social. A Igreja Católica faz muita ação social no Brasil. Querem ficar pouco tempo no purgatório, é isso? Nossa Senhora, então, vai interceder. Olha, fulano era uma boa pessoa, ele era caridoso, ele fazia as boas coisas e tal, então vamos tirar ele do purgatório e vamos levar para o céu. Né? Então eles fazem. E nós criticamos, porque eles fazem por essa razão. Nós temos os espíritas também fazendo ação social. Não é verdade? Eles fazem muita ação social. Então, com interesse, eles querem, na roda da reencarnação lá, não é? Ele subir de nível, né? Ele quer vir no nível menor da outra vez. E assim sucessivamente. Então, nós criticamos também. Mas e nós fazemos a nossa parte? Nós só criticamos, mas nós não fazemos. Então, é interessante isso. E nós sabemos que nós temos que fazer. Não estou dizendo aqui que a ação social, que as boas obras, nós vamos ser salvos por isso. Todo mundo aqui já sabe que não, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que a fé sem as obras é morta. Não é? Que nós fomos salvos para as boas obras. Não é? Pelos frutos vos conhecereis. Se nós estamos ligados na videira verdadeira e se Deus é amor, que fruto que nós temos dado? É uma coisa que cada um de nós temos que responder. Nós temos dado que fruto? Não é? Então nós sabemos, gozado, a gente se mete em discussão teológica, veja no Facebook, muita discussão teológica e tal, não sei o quê. Mas qual a teologia que o próprio Cristo vai usar lá no dia do juízo final? O que ele vai usar? Ele vai discutir isso, aquilo, pré-milenismo, amilenismo, arminianismo, vai discutir isso? Quando alguns disseram assim, olha, mas Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas, expulsamos demônios e tudo isso e tal, o que ele vai dizer? Estive com fome, como é que é? Estive com sede, estive nu, estive preso. Então está tão claro lá, é simples, né? Está lá. Qual vai ser a doutrina que ele vai nos julgar? Ou seja, pelos frutos vos conhecereis, um bom cristão ele tem que dar que frutos? Não é? Esses. Mas não é impossível dar outros frutos. Não é? Não tem como, não é? E se a gente quiser mesmo, é gozado isso, Deus usa as coisas assim de forma espetacular, né? Tinha um rapaz, Robert Hanks, ele estava muito intrigado, muito incomodado, aliás, com as prisões da Inglaterra. As prisões da Inglaterra eram um local totalmente impróprio, insalubre. As pessoas, de cada 10 pessoas que entravam lá, nessas prisões, 5 anos, 3 estavam vivas. E com a saúde bem debilitada. Ia durar muito pouco se saísse de lá. E ele tentou, por várias formas, consertar aquilo, fazer alguma coisa, mas lutar contra o Estado é muito difícil, aqui em qualquer lugar. Não é? Então, ele não sabia o que fazer e já estava meio desacostumado com aquele assunto. Um dia ele foi procurar um jardineiro, foi no bairro pobre lá para achar um jardineiro. Um domingo, de manhã. Quando ele olhou, tinha um monte de criança lá brincando. E naquela época a criança trabalhava desde os 7 anos. 12 horas em vários locais, né? E ele viu que fumando e aprendendo toda sorte ali de coisas erradas, né? E ele então falou, vou fazer alguma coisa com essas crianças. Aí ele voltou para a igreja dele e falou assim, reverendo, a igreja fica fechada de manhã. Eu posso usar a igreja para começar alguma coisa com aquelas crianças lá? Uma escola aqui para ensinar para eles a ler, escrever? O reverendo aceitou. Aí ele contratou algumas mulheres da igreja para uma ninharia lá, não é? Alguns chiles, e elas foram dar aula para essas crianças. No começo foi difícil trazer essas crianças para essa escola. Até hoje na Inglaterra você vê os uniformes das crianças inglesas são bonitos, são os uniformes bem elegantes e tal. Então você imagina a gozação que era com essas crianças, maltrapilhas, tudo cheia de piolho e tudo mais, não é? Indo para aquela escola.
Daí ele viu naquela situação, conversou com alguns empresários e eles compraram um uniforme para essas crianças. Quando elas ganharam um uniforme, novo, limpinho, não posso pôr esse uniforme sem tomar um banho, sem pentear o cabelo. Então, vai vendo como uma coisa vai puxando a outra. Daí, começaram a encher a igreja. Encher a igreja. Em pouco tempo, eles tinham mais de, em 1784, 12 anos depois, eles já tinham 250 mil alunos nas escolas dominicais. Eles não ensinavam Bíblia, não. Eles ensinavam inglês, história, e usavam a Bíblia para dar princípios morais para aquelas crianças. Mas hoje, nós usamos a escola dominical para pegar a Bíblia, mas não era assim. Foi aí que surgiu a escola dominical. Com o passar do tempo, não precisava mais ensinar secular, não é? Passamos a ensinar Bíblia. Não é um momento de aprendermos Bíblia, mas não foi assim. E sabe o que aconteceu? Passado 12 anos disso, na província lá de Gloucester, onde esse jovem morava, o juiz da cidade, ele não fez um só julgamento. Ele esvaziou a cadeia. Ele conseguiu esvaziar a cadeia com aquele trabalho. Então você vê como que a igreja tem um papel relevante. A igreja tem um papel muito grande e a chave é a gente influenciar mesmo. A igreja tem que influenciar. Se a gente conhecer e vendo esse passado e sabendo de tudo isso, a gente tem que começar a repensar nossas atividades na igreja. Então, se você é líder de mocidade, da UPH aqui, de SAF, não importa do que você milita na igreja, comece a pensar nisso. Será que o que eu estou fazendo tem um propósito de alcançar as pessoas, mudar a sociedade? Para isso que existe a igreja. A igreja tem que ser mesmo imprescindível. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, olha, isso é maravilhoso, isso tem que estar aí. Isso conversa com a gente, está preocupada. Nós temos um projeto lá na pista, chama Projeto Servir. E nós fomos lá numa cidade chamada Nova Campina. Né, doutora Célia? Em Nova Campina, tem lá uma igreja presbiteriana, num local central, na praça central da cidade, uma igreja, um terreno enorme. E essa igreja estava morrendo. Tinha lá, parece que meia dúzia de velhinhos lá dentro. Não fechou a igreja porque esses velhinhos são fazendeiros e tinham dinheiro. E bancava lá o pastor. O Projeto de Serviço chegou lá, chamou algumas pessoas ali da cidade para serem atendidas na igreja, ali com médico, veterinário, dentista e tal. E foi 3 dias de atendimento. Atenderam 100 e poucas pessoas lá. No último dia, fizeram um culto na Praça Central. O povo não tem muito o que fazer lá no interior, qualquer coisa que você faz, eles vão. Chamou, foram lá no culto. E uma irmãzinha pediu a palavra para dar um testemunho. E ela disse o seguinte, que ela tinha passado por várias igrejas. E ela sonhava em mastigar. Ela era banguela há muitos anos. E não conseguia, não vinha a bênção que ela queria, que era mastigar. Quando ela foi chamada lá, ela achou que era mais uma dessas tentativas. Né? Chegou lá, a igreja não pediu nada para ela, alguém abraçou ela, e ela contando essa história, e ela ria e aparecia já os dentes, porque os protéticos já tinham feito a dentadura para ela, né? Ela já estava com a dentadura, e isso impactou muita gente ali. E essa igreja começou a encher, uma jovem dessa igreja também, falando assim com a mão na frente, porque faltava um dente. Você imagina uma jovem de 15 anos faltando um dente da frente. O que faz com a cabeça de um adolescente? Na época que ele está arranjando uma namorada, não é? Devassa isso, não é? Porque ele já acha que o nariz é grande, o pé é torto, a orelha é pequena, então já tem um monte de trauma. Você imagina sem um dente da frente. E essa menina também estava lá com um dente. Quer dizer, hoje você vai em Nova Campina, a igreja tomou fôlego novo, porque as pessoas começaram a olhar e falaram, por que essa igreja está preocupada comigo? Se eu tenho dentadura ou não? Se eu tenho dente ou não? Então, quando a igreja convida para alguma coisa, aquele convite começa a soar diferente. Essa igreja está preocupada comigo. Não é? O que a gente não vê hoje, vê a igreja pedindo. Dinheiro, é o que eles veem aí. Se a gente começar a fazer diferente, eles vão falar, opa, esse pessoal é diferente. Não é? Então, quando a gente convidar para um culto, o nosso convite vai ser encarado de maneira diferente. Mínimo, eles vão querer ouvir o que a gente tem a dizer. Não é? Então, é isso que a gente precisa estar atento para a gente fazer um divisor de águas. Houve a necessidade, há 500 anos atrás, de uma reforma protestante. E quem duvida que a gente precisa de uma reforma
urgente no meio cristão, hoje. Eu acho que está mais do que claro isso. Então, nós já fizemos lá, por que não fazemos aqui? A palavra hoje está conosco, não está mais com os nossos bisavós, avós. Está conosco. Nós é que temos que dar as respostas aqui. Nós estamos aqui. Então, a palavra está conosco, não está mais lá atrás. Não é? E que resposta nós vamos dar? Isso que a gente precisa responder para cada um, para nós mesmos, e entender a igreja como ela é e fazer a igreja de verdade, porque senão nós vamos começar, como eu falei antes, a azedar. A gente começa a azedar, começa uma implicância dentro da igreja, uma confusão, e não anda, não vai para frente. Então, quando nós criamos lá a Prisco, é porque eu estava muito incomodado, porque a igreja não tem mais projeto. Quer ter projeto? Você não vê projeto nas igrejas mais. Né? Então, nós também não quisemos reinventar a roda. Se olhando para trás e vimos que os nossos avós faziam bem feito, então era só retomar o caminho e voltar, continuar de onde eles pararam. Não é? Então começamos a Prisco. E hoje nós temos lá 10 projetos. Sexta-feira eu assinei um novo projeto lá, que é uma escola de música que vai começar na cidade, com parceria com o Exército do Brasil. Olha, você vai vendo, quem quer começa a fazer as coisas. Né? O Exército Brasileiro vai ceder 3 professores, e nós vamos começar lá um trabalho com aquelas crianças. Uma empresa grande lá, a Sove, agora a Unipar, vai comprar todos os instrumentos, então nós vamos começar um trabalho lá, com eles, com os jovens lá da cidade. Né? Então é isso, a igreja tem que criar projetos, não tenha medo, se tem um pensamento aí, não fica guardando não, procure o seu pastor. Eu sei que essa igreja aqui é uma das poucas igrejas que tem projeto no país, eu sei. Inclusive com a Prisco, nós temos aqui um local que guarda remédio, material. Então, uma igreja aberta a implantar a igreja, em fazer e acontecer, a fazer as coisas acontecer. Ser cabeça e não rabo. Nós somos muito tempo rabo e paramos de influenciar. Nós temos que voltar a mostrar, olha, o povo presbiteriano é um dos entre os evangélicos, é um dos mais cultos. Tem um monte de talento. Eu sei que vocês aqui devem ter um monte de talento aqui pode sair um monte de projetos. O problema é que a gente senta em cima deles domingo após domingo. A gente fica chocando os projetos, não é? E eles nunca saem. Então, não se iniba, não é? Ah, mas eu sou só um membro. Não. Procure que você vai agregar pessoas e você vai começar isso. Quando você vê, você fez um monte de coisa sem nem perceber, não é? Só que a gente não pode ficar covardado, a gente não pode ficar achando que não vai poder, que não sei o quê. Não. Parta para cima, faça mesmo, não é? Então, a igreja ela tem que... Sabe de uma coisa? Que hoje tem um estudo dizendo o seguinte: misericórdia é a melhor coisa para o indivíduo. Diz que abaixa estresse, é bom para o coração, não sei o quê. E eles falam isso aí, o Dalai Lama e essas culturas orientais aí. Então tem estudos já provados tal, que é isso mesmo. Mas isso a igreja, é função da igreja. Não é? Então eles ficam olhando lá no Oriente e tal. Mas por quê? A gente só fica cantando o hino dentro da igreja. É ótimo cantar hino. Mas, eu gosto muito, mas só que a gente tem que ir para fora da igreja, não é? Então, a igreja tem que fazer ação social, tem que ter atos de misericórdia. Eu gostaria que alguém lesse aí Mateus 28, 19. Alguém tem a voz forte aí, por favor. Então, o primeiro ministério da igreja no mundo é evangelizar, não é? É a ordem de Cristo. Isso é a função primeira da igreja. Mas a misericórdia também é. Vamos ler aí Atos 11, 29. É a igreja praticando misericórdia com os de dentro. Isso. E Lucas 6, 35 a 36.
Então, a misericórdia... Isso. Então, a misericórdia coroa, ela adorna, né, o trabalho da igreja. É algo que é imprescindível na vida da igreja. Nós temos que acordar para isso. E urgente. A igreja precisa urgentemente entender qual o papel dela na sociedade, o que nós podemos fazer, olhar para os nossos antepassados, ver o que eles fizeram, sem recurso nenhum, o que a gente pode fazer hoje, com todos os recursos que a gente tem, aonde a gente pode chegar, muito mais além do que eles fizeram, não é? Com aquelas condições primitivas deles. E olha, é com tristeza que eu digo, é com muita tristeza que a gente vê um monte de projeto que eles deixaram sendo fechados. Algumas coisas ainda estão em pé. No Hospital Dr. Gordon, lá em Goiás, tem algumas coisas no Norte e Nordeste que o governo já até tomou conta, colocou lá SINDACTA, não sei o quê. Nós, além de não levarmos aquilo para frente, estamos deixando acabar. E eu louvo a Deus, porque essa igreja tem projeto. Eu louvo a Deus porque tem pessoas ainda incomodadas com esse marasmo da igreja e tem feito alguma coisa para mudar isso. Então, parabéns pela iniciativa da UPH, que vocês ajude o seu pastor, né, a liderança dessa igreja, a criar projetos, a incentivar projetos onde quer que esteja, não é, para que nós possamos mudar esse jogo. Porque o dia que nós entendermos isso, ninguém segura a igreja presbiteriana. Ela tem tudo para crescer muito, porque ela tem uma boa doutrina. Se nós retomarmos a ética na igreja e fazermos a igreja que os nossos avós faziam, ninguém segura a igreja presbiteriana. A tendência é nós absorvemos pessoas que hoje estão em igrejas pentecostais, estão cansadas lá do reteté, não aguenta mais aquilo, porque aquilo chega um ponto que a pessoa é só aquilo, então ela quer mais, e nós temos respostas para dar. Segundo, nós temos que parar de esconder o copo. Nós temos que deixar o copo à mão. Não é? E a gente tem escondido o copo. A gente tem falado muito pouco. Quantos discípulos cada um de nós temos aqui? Para quem você tem falado? Na sua escola, no seu trabalho, com a sua vizinhança? Nós não temos que ser agentes secretos de Deus, nós temos que ser igreja de Deus. Então, vamos fazer isso, que você vai ver que vamos mudar a história da igreja, e eu acredito muito num avivamento, o verdadeiro avivamento, não é? Eu espero e oro por isso, que a gente realmente chegue lá, não é? Então, que essa igreja possa ser, assim, peça-chave nesse despertar da igreja presbiteriana do Brasil. Que, se Deus quiser, vai ser. Muito obrigado. Eu vou passar um vídeo para vocês terem um conhecimento básico lá do que a gente faz, algumas imagens. A Prisco só tem 10 anos e ela foi feita por voluntários. Nós estamos quebrando algumas coisas. Você já ouviu falar também que presbiteriano não trabalha, não gosta de como é que fala? Mutirão, essas coisas, né? Olha, prova que não. Tudo aí foi construído por mutirão, por presbiterianos, usando material reciclado, é tudo coisa jogada, achada no lixo. Desmanche. Nós construímos tudo isso sem recurso nenhum financeiro, nem com o governo nunca colocou um tijolo lá. Igrejas colocaram muito pouco, aí só aguarda um momentinho, que eu preciso explicar isso aqui. A Prisco é a Associação de Presbiterianos para a Inclusão Social Comunitária. Veja bem, não é uma associação presbiteriana. Nós fizemos questão de ficar como Associação de Presbiterianos para dar agilidade. Vocês sabem aqui, quantos presbiterianos precisa para trocar uma lâmpada? Alguém sabe? É mais ou menos assim, ó. O irmãozinho passa e vê uma lâmpada queimada lá na sala do coral. Aí ele chega lá no pastor. Pastor, tem a lâmpada está queimada na sala do coral. Aí o pastor pega, eu vou levar isso na reunião do conselho. Aí reúne o conselho, aí o pastor fala do problema, aí o conselho resolve nomear uma comissão. Aí nomeia uma comissão. Chega no dia da comissão se reunir, não dá quórum. Aí volta um outro dia. Aí as pessoas vão e começam a discutir. Um quer LED, o outro quer croica, o outro quer não sei o quê, e vira uma confusão ali, eles não se entendem. Aí um irmãozinho lá, simples da igreja, passa lá e vê a lâmpada queimada, vai na gaveta, pega e troca. Então precisa de um só. Só que a gente confunde muitas coisas. A gente faz muito enrosco.
entendeu? Então, a Aprisco, para ter a agilidade que precisa ter, nós preferimos ficar como Associação de Presbiterianos, e não presbiteriana, entendeu? E como que funciona a Aprisco? Cada igreja pode mandar 2 representantes que têm direito a voto, votar e ser votado, e apresentar projetos. Isso garante à igreja que a associação fica com a igreja, não é? com os membros da igreja presbiteriana, mas não tem uma ingerência direta, porque, infelizmente, a nossa burocracia é algo a ser vencido ainda, não é só do governo do Brasil, não. Nós criamos uma burocracia que ingessa muito o nosso trabalho. Então, para ter essa agilidade, nós preferimos ficar Associação de Presbiterianos. Bem, vocês viram ali um prédio em construção, escrito Casa Missionária. Eu gostaria de desafiar aqui a igreja, né, se puder nos ajudar com relação a isso. A maioria dos missionários não tem plano de saúde. E boa parte deles passa muito apertado com isso, plano dentário. Na nossa igreja, é uma igreja mais organizada, que cuida melhor dos seus missionários, mas a boa parte das igrejas aí não tem esse cuidado. Eu tenho, não sei quem conhece aqui, o bispo Zezinho, da igreja metodista, e ele tem me contado que na Índia tem muitos missionários que estão lá abandonados, alguns até pedindo esmola, e sem poder voltar para o país, esquecido, pastor que mandou, trocou de igreja, e perdeu, está lá não sei quantos anos, situação... Como que a igreja pode abandonar o seu soldado da linha de frente? Aí eu estou dizendo algo, um projeto que não tem nada a ver com a identidade presbiteriana, assim, pensando só nos de casa, mas pensando nos de fora, né? E então a gente está montando esse local aí, para que eles possam vir. Como a gente tem estrutura lá de consultório dentário, médico, psicológico, tudo, a gente quer dar esse conforto para eles. Então eles vão vir aqui, vão fazer o tratamento. Há missionários, principalmente na Índia, onde o governo quer erradicar o cristianismo em 10 anos. Ele tem feito uma pressão muito grande lá, então no interior da Índia a pressão é muito grande. Filhas e esposas de pastores, missionários estrupadas na frente do pastor, eles tiram a roupa deles e fazem eles atravessarem a vila, apedrejam. Então eles estão, muitos com problema psicológico, síndrome de pânico, e outras coisas que precisam ser tratadas. Então, a Aprisco, vendo a necessidade, a gente só cria um projeto lá se há uma necessidade, senão não tem por que criar um projeto. Então, é importante também a igreja saber disso. Eu aprendi com o pessoal dos Estados Unidos o seguinte, que a igreja tem que fazer uma leitura do seu entorno, né? Ela tem que ver, por exemplo, aqui é uma área nobre, então, falar em ação social aqui é
maluquice. Mas a igreja tem trabalhos aí na favela, em outros lugares, aí sim é o lugar. Mas aqui também tem problemas, esse entorno. E a igreja pode levantar o problema. Quais são os problemas daqui de volta? É segurança. Então, faz uma entrevista com o comandante aqui da área de segurança pública, com a escola aqui mais próxima, não é? Com a estação comercial, se tiver, eu não sei como que é aqui, e ouve deles quais os problemas. E a igreja aqui, então, senta e começa a discutir esses problemas e achar soluções para eles. Você vê como é que é o negócio? Aí a sociedade fala, puxa vida, por que essa igreja está preocupada se aqui tem segurança ou não na minha casa? Entendeu? É uma igreja que está preocupada com a sociedade em volta. Ela começa a ver aqui de maneira diferente. Isso é essencial para a igreja, para a gente poder ganhar essa confiança, né, das pessoas. Então, essa construção é uma construção que começou a ser feita e de forma convencional. As outras construções que vocês viram construções de material reciclado. É a Philips do Brasil que fechou, e nós aproveitamos os fornos para poder fechar no estilo alemão de construção Excimen, com o dormente do trem, da ferrovia que doou para nós. Então, nós fomos usando a criatividade e material reciclado e fomos construindo. Só que, nesse local, para andar mais rápido, nós começamos com a construção da casa missionária da forma tradicional. E fomos pegos pela crise, não é? E a gente precisa terminar a casa para poder receber. Missão Portas Abertas tem pessoas para mandar lá. Nós temos recebidos lá alguns refugiados que usam a casa pastoral, que está desocupada. Nós temos um trabalho com a IMOSP aqui em São Paulo, que a gente também abriga lá pessoas de tráfico humano. Isso é uma coisa terrível, mas o assunto é bastante extenso. Então, a gente tem feito algumas coisas lá, não é? E se a igreja puder, ou alguém aqui puder nos ajudar, quanto essa casa missionária, quanto a gente terminar isso lá para poder atender essas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade.